mas ele traz também algumas responsabilidades. É comum a pessoa, o ciclista, aquele que utiliza deste veículo, não entendê-lo como veículo, e esse é um equívoco muito grave, né? É muito comum e muito grave. A bicicleta, ela é um veículo previsto no CTB, então é um veículo de propulsão humana, movido a propulsão humana. E o que isso significa? Significa que o ciclista ele também tem que obedecer algumas regras. Existem normas também para o ciclista, ou seja, ele tem que utilizar a mesma mão de direção, ele não deve utilizar calçadas, só pode utilizar calçadas quando houver uma sinalização específica para isso. Ele deve obrigatoriamente utilizar ciclofaixa, ciclovia ou acostamento. Quando não houver ciclofaixa ou ciclovia, ele deve usar o acostamento à direita, ao bordo direito da pista. Então, essas são as obrigações que o ciclista tem. São muitos motivos que a gente tem para evitar um conflito violento no trânsito, né? Eu vou destacar aqui uma estratégia que eu utilizo nos meus treinamentos, que é ensinar as pessoas a não levar tudo para o lado pessoal. Se deslocar da situação como um observador, como um psicólogo. Aquele condutor está buzinando para mim aqui porque ele está com medo do tempo. Ele está buzinando para o obstáculo que está à frente dele, não está buzinando para mim. Então, muitas vezes, as pessoas levam as coisas para o lado pessoal. Você está aqui dirigindo e aí, de repente, alguém te fecha. Aí você já acha que a pessoa te fechou de propósito. Mas não, foi simplesmente porque ela encontrou um buraco e fez um desvio brusco. Então, quer dizer, já vai buzinando, já vai reclamando, né? Você já vai criando aquele gatilho rápido de protestar, já de conflito com os outros condutores, e é isso que a gente deve evitar. Se colocar mais no lugar do outro, se deslocar da situação e não levar tudo para o lado pessoal. Isso é fundamental. Por que essas obrigações? Veja que os regulamentos de trânsito, eles vêm para pacificar a utilização das vias e serve para você promover o quê? A segurança de todos, né? De cada um dos entes. No Código de Trânsito existe uma máxima, né? Daquela que diz que o mais forte protege o mais fraco. Dentre os usuários da via, o ciclista ele está logo acima do pedestre. O pedestre, que é o ente mais fraco, logo acima está o ciclista, ou seja, é um ente muito frágil que deve se preocupar com as questões de segurança, ou seja, deve se preocupar em obedecer às normas de trânsito e se preocupar em complementar essa segurança com os cuidados que a gente vai poder conversar aqui. E proteger, além disso, tem a obrigação de proteger ainda o pedestre. É do pedestre a preferência. Então, nessas normas de circulação, o ciclista deve estar atento a todas essas questões. Uma outra coisa super importante e que eu venho disseminando, pedindo, eu venho realmente apelando para a sociedade é que não pare para discutir com ninguém no trânsito. Você não sabe quais são as intenções, você não sabe se a pessoa está armada. Muitas vezes o condutor, no momento da raiva, ele não hesita em apertar o gatilho. No momento da raiva, comportamentos perigosos e até criminosos acontecem e tudo começa com uma discussão. Então, quando você, condutor, diz não a uma briga de trânsito, quando você diz não a uma provocação, você não está sendo um covarde. Você está sendo um condutor inteligente, que só levanta o dedo para dar ok. Esse definitivamente é o único sinal que você deve dar para os outros condutores. A gente fez uma breve análise do cenário, né, da mobilidade no estado naquele período. Então a gente viu também que a frota de veículos ela cresceu lá naquele período muito mais do que o crescimento da população, né? Então isso traz como consequência uma taxa de motorização também crescente naquele período. Essa taxa de motorização é o número de veículos por habitante.
Então essa taxa cresceu muito, principalmente pelo crescimento muito grande do número de veículos, e principalmente para aqueles veículos cuja capacidade é menor, né? Veículos para 4 pessoas. O desejável, né, que seria que o crescimento desses veículos também tivesse ocorrido de forma maior para os veículos de maior capacidade, como ônibus, micro-ônibus, porque aí você teria uma taxa de motorização menor, consequentemente um congestionamento, né, tão característico aí do nosso dia a dia, já principalmente aqui na Grande Vitória, né, esse congestionamento seria menor para a gente aqui. Bom, principalmente, né, eu acho que o impacto maior, né, que todo esse trabalho ele acaba gerando, né, para todos, eu acho que sem sombra de dúvida é o impacto de valorização da vida humana, né? Eu acho que tudo que é feito em prol de trazer uma vida melhor para todos. Então, eu acho que o principal impacto é a gente valorizar essas vidas humanas, seja ela o motorista que está conduzindo o veículo, seja ela a população que está envolvido, né, no trânsito, no modo geral. Mas a gente sabe que essas boas práticas, ela acaba transformando um trânsito mais seguro, né, e trazendo também profissionais melhores, né? Por quê? Porque você acaba investindo no seu motorista, investindo no seu profissional. Então, você acaba transformando ele cada vez mais capacitado para se comportar. E isso também acaba agregando, né, para a empresa, para todo aquele órgão que está ali investindo nessas boas práticas, redução do prejuízo, né? Por quê? Porque esse prejuízo ele acaba sendo um prejuízo bem custoso para a empresa, novamente para toda a sociedade, né? Porque às vezes a gente foca muito no patrimônio de uma empresa, mas nós sabemos que tem todos aqueles custos que são indiretamente, né? Que é o reparo da via, né? De bens privados, né? Sinalização de trânsito. Então, quando você tem um acidente que seja ele de menor proporção, você acaba atingindo a sociedade no todo. As mudanças ou alterações do Código de Trânsito são em torno de 21 ocasionadas por essa nova lei. E vão desde a inserção de jovens e adultos na educação nas escolas de trânsito, públicas de trânsito, né, ao lado das crianças e adolescentes. Passa também pela obrigatoriedade da expedição da CNH, né, Carteira Nacional de Trânsito, agora em meio digital e meio físico, né? Antes da lei, isso estava a critério do condutor. E a lei faz alguns ajustes, né, de conceitos no Código de Trânsito atual. Bom, dentre essas 21 alterações, assim, eu reputo 4 como as mais significativas, né? A primeira delas, e a única regra programática, o que é isso? Ela só vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2027, ela diz respeito às notificações em matéria de trânsito. Lá, a partir de janeiro de 2027, a regra atual, que é a expedição das notificações, a notificação de autuação, de penalidade pelo meio postal, passará agora a regra ser o meio digital. Hoje isso é uma opção para o condutor que se inscrever no SNE, né? Sistema de Notificações Eletrônicas. A partir de 2027, o condutor vai ter a opção de requerer aos órgãos autuadores que a notificação não se dê de forma eletrônica, né? E se dê de forma postal, né? Por correspondência, do jeito que é hoje, né? Então, nós vamos começar pelo ente mais frágil dessa relação, que é o pedestre. Então, o pedestre é o ente mais frágil e é aquele que tem, normalmente, a preferência no trânsito, né? Só que isso não tira dele, não tira do pedestre, mesmo que a legislação preveja que a preferência é do pedestre, mesmo quando na faixa, tá certo?
embora a previsão é de que ele tenha a preferência, isso não desobriga, quando a gente trata de segurança, que o pedestre esteja atento a todas as questões que permeiam o seu deslocamento. Isso tem a ver com a própria essência da Lei 14.440, que instituiu o programa Renovar, né, para a renovação da frota de veículos pesados, né, caminhões e ônibus, de regra, né, que já estão em fim de vida útil. E a quarta alteração, que eu reputo a mais importante de todas, a mais expressiva, diz respeito à fiscalização, à mudança na forma de fiscalização do tempo de direção e intervalos de tempo de direção, especificamente para os motoristas do transporte rodoviário de cargas. Hoje existem 3 problemas, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, na Estrada de Ferro Vitória Minas, nesse exato momento, ela deve estar circulando com pelo menos uma meia dúzia de trens sem maquinista. Ela já faz um trem autônomo, tá certo? Estou saindo um pouquinho para o que você falou de navio. Navio é totalmente factível ser autônomo. Não tem muito trânsito de navio, não tem isso. Se você olhar avião, a maior parte dos aviões são autônomos. Basicamente, o piloto ele toma cuidado na aterrissagem e na decolagem, mas quem toma conta é o computador e vai levar ele praticamente a viagem inteira. Isso é fato. Ônibus é uma realidade totalmente factível. A maior parte dos metrôs do mundo são autônomos. Aí nós temos um problema no Brasil. Por que a Vale não coloca, por exemplo, a Estrada de Ferro Vitória Minas como autônomo? Sindicato. O sindicato não permite. E existe uma briga imensa. Motorista de ônibus, a gente já tem visto a briga que tem sido para tirar o trocador. E já é totalmente factível tirar o trocador. Mas você viu a briga pelo sindicato em relação a isso. Imagina agora você tirar um motorista. Certo? Então, assim, maquinista de metrô, mesma situação, sindicato. Então, eu penso que primeiro nós temos que quebrar essa barreira que tem empregos que vão desaparecer. Eu brinco com meus alunos aqui que eu falo assim, eu sou formado em datilografia e máquina manual. É isso aí. Cada um na sua especialidade. Essa profissão eu amo muito em fazer. A gente faz com muito carinho. Transportar pessoas, transportar vidas, sonhos, é uma grande realização na minha vida e que eu faço sempre, inclusive, utilizando o Kaizen, né? Que é fazer hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E eu oriento sempre toda a turma aí a estar fazendo igual, porque transportar carga é muito fácil. Agora, transportar pessoas, transportar sonhos, vidas, é muito diferente. A responsabilidade é muito grande, né? E a gente tem que estar atento aí o tempo inteiro. Sou pai de 2 filhos já adultos, avô, inclusive, 2 netas maravilhosas, né? Trabalho na aviação Águia Branca há quase 15 anos, 14 anos aí e 2 meses. Sou instrutor, como já havia falado, tenho uma equipe hoje de 76 motoristas, os quais a gente tem o maior prazer de estar passando um pouquinho de todo o nosso aprendizado aí aos quase 30 anos de profissão. E é isso aí.